Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a leitura das placas de identificação dos transformadores. Bom, todo transformador, ele deve conter uma placa que o identifique. Essa placa tem uma série de requisitos definidos em norma. Um desses requisitos é que essa placa ela deve ser aí resistente às intempéries, ou seja, ela deve ser resistente aos efeitos do sol, do vento, da chuva, neve, entre outros efeitos. Ela não pode se deteriorar, né, com os efeitos aí climáticos, né, sofrer avarias. Essa placa deve ser fixada em uma posição visível, de forma que seja fácil a identificação, né, do transformador, e até uma série de informações que ela deve conter. Essas informações são definidas aí na norma NBR 5356 aqui no Brasil, que vai trazer informações, né, normativas sobre transformadores de potência. Alguns tipos de transformadores têm algumas normas específicas, mas em geral a gente utiliza essa norma 5356. Uma outra coisa sobre a placa de identificação é que ela não pode ser passível de alteração. Então a informação que está ali, ela não pode ser, não deve, não, né? Ela tem que ser definitiva, não pode ser apagada ou alterada. Aqui eu vou trazer para vocês os tipos de informações que devem conter, né, nas placas de identificação de acordo com a norma, né? Então, nós vamos ter aí o tipo de transformador, né? Se ele é um transformador, se ele é um autotransformador, se ele é um transformador de corrente, um transformador de potencial. Então, o tipo de transformador. Nós temos aí o número da norma, sobre o qual ele foi fabricado, por exemplo, a NBR 5356. O nome do fabricante, né? Então, aí nós temos no mercado diversos fabricantes, por exemplo, WEG, ABB, Siemens. Então, seria a informação sobre quem produziu esse equipamento. Nós vamos ter aí o número de série, que seria um número que identifique, né, aquele equipamento junto ao fabricante. O ano de fabricação, o número de fases, nós podemos ter aí um transformador monofásico, um transformador trifásico. A potência nominal para a qual ele foi projetado, né? Essa potência aí pode ser em kVA ou em MVA. Frequência nominal, aqui no Brasil nós vamos ter transformadores trabalhando em 60 Hz. Em países, por exemplo, da Europa e da América Latina, nós vamos ter aí transformadores trabalhando na frequência nominal de 50 Hz. Outra informação seria a tensão nominal de trabalho, né? Tanto no primário como no secundário, que aí podem ser em volts ou kilovolts. Da mesma forma, nós vamos ter informações sobre as correntes nominais, né? Tanto no primário como no secundário, ou mais enrolamentos se nós tivermos, né? Essa corrente pode ser aí em amperes ou quiloamperes, dependendo do transformador. Nos transformadores trifásicos, né, nós vamos ter aí diagramas e símbolos de ligação, né, mostrando as conexões, se ele é delta-estrela, se ele é estrela-delta, estrela-estrela, delta-delta, esse tipo de coisa. Vamos ter aí a impedância de curto-circuito, né, representada no seu valor percentual. O sistema de resfriamento, se ele é transformador a óleo natural, óleo forçado, ar natural, ar forçado, ou se ele é feito um resfriamento à água. A massa total do equipamento, né? A massa de óleo que é utilizada ali no sistema de resfriamento. Qual o limite de elevação de temperatura que o equipamento suporta? O tipo de óleo utilizado, a massa da parte ativa, que seria ali a parte referente aos enrolamentos, né, e o núcleo, o número do manual de instruções. Quando nós temos aí transformadores resfriados à água, qual a vazão aí, né, do sistema de resfriamento. Para transformadores aí acima de 500 kVA, nós também temos informações sobre a corrente de curto-circuito admissível. E no caso dos transformadores monofásicos, nós vamos ter informações sobre a polaridade dos enrolamentos, que é aquela relação lá dos pontinhos.
Então aqui a gente tem um exemplo, né, exemplo de diagrama de ligação que nós podemos encontrar aí nas placas dos transformadores. Aqui nós temos, né, ligações com deslocamento angular de 0 grau. No caso aqui a gente tem uma triângulo, triângulo, estrela, estrela, e uma ligação delta zigue-zague, né? E aqui a gente tem aqui o diagrama das ligações, que seria o que a gente encontraria lá na placa do transformador. A gente pode ter também configurações, né, ligações, com deslocamento angular de 30 graus. Aí, né? Pode ter uma conexão delta-estrela, estrela-delta. Então, aqui um exemplo desses tipos de ligação que a gente pode encontrar lá nas placas do transformador. Aqui nós temos um exemplo, né, de placa de um transformador. Eu vou mostrar um pouco aqui, né, aqueles dados que nós falamos nos slides anteriores. Aqui nós temos a identificação, né, do fabricante, que no caso é um transformador da WEG. Nós temos aqui o número de série do transformador, do equipamento, o ano de fabricação e o tipo. O número de fases, que seriam 3, a frequência, que no caso é 60 Hz, a potência dele é de 750 kVA e o tipo de refrigeração é de óleo natural, ar natural. Nesse quadrinho, nós temos as tensões suportáveis. Esse é um transformador de 13,8 kV na alta tensão e na baixa tensão, né, 220 volts 127. Então, no lado de alta tensão, a isolação dele suporta tensões de até 34 kV, 34.000 volts. E na baixa tensão, ele suporta até 10 kV. Aqui na alta tensão nós temos também uma tensão suportável para impulsos atmosféricos, ou seja, raios, né, que é de 95 kV. Aqui nós temos o diagrama de ligação, né? Então esse transformador ele vai ter a alta tensão ligada em delta e a baixa tensão a gente vai ter aqui uma conexão em estrela, né, com o neutro disponível. Aqui nós temos a impedância percentual do transformador, né? E ele diz aqui que é em 13,8 kV e 750 kVA, ou seja, em condições nominais. Nós temos informações aqui sobre o tipo do óleo isolante, né? O volume de óleo, o número do manual de instruções, a elevação, né, de temperatura admitida nos enrolamentos e no líquido isolante, né, ou seja, no óleo, que no caso aqui é de 55 graus. Nós temos aqui a norma, que no caso é a BNT da NBR 5356, do ano de 1993, para esse transformador. Nesse quadrinho aqui, nós temos as massas. Então, temos a massa de líquido isolante, que é a massa de óleo, a massa da parte ativa, que seria a parte referente aos enrolamentos e o núcleo, a massa do tanque, né? E a massa total do equipamento. Nesse quadrinho aqui, nós temos, né, informações sobre os enrolamentos de alta tensão. Esse transformador é um transformador com TAPs, né, na alta tensão. Então quer dizer que a gente vai ter uma regulagem de tensão, a gente não vai ter uma única tensão secundária na alta tensão. Secundária não, né? Uma única tensão, né, na alta tensão. Então, de acordo com os terminais utilizados, né, do TAP escolhido, a gente pode ter 13.800 volts, 13.200, 12.600, 12.000 ou 11.400. Né? Seriam esses valores de tensão aqui. Para cada um desses valores de
de tensão na alta tensão, nós vamos ter aqui um valor de corrente no enrolamento de alta tensão associado. Nós vamos ter também aqui uma informação, né, com relação à baixa tensão. Então, nós vamos ter aqui, né, a tensão de alimentação na baixa tensão e a corrente também do enrolamento de baixa tensão. E aqui nós temos o diagrama, né, de ligação dos enrolamentos. Aqui nós temos mais alguns exemplos, né, de placas de transformadores. Nós temos aqui na esquerda um transformador trifásico da ABB de 112,5 kVA e a tensão dele aqui no secundário é de 23.100 volts. Né? Ele possui três taps no secundário, na alta tensão. Não faz muito sentido a gente dizer se é primário ou secundário, né? O transformador ele pode ser ligado à transferência de potência, pode ser, né, em qualquer um dos sentidos, né, da baixa para alta tensão ou da alta para baixa. Mas aí ele tem a alta tensão, né, com essas tensões, e a baixa tensão aqui 380, 220 volts. Nós também temos aqui esse transformador da fabricante Comtrafo, né? Já é um transformador um pouco maior, de 500 kVA. E as tensões aqui também, né? São as mesmas tensões, 23.000 volts e 20.900. A baixa tensão é 380/220 volts. Né? A alta tensão ligada em delta e a baixa tensão ligada em estrela. Para finalizar aqui nós temos mais um exemplo, seria um transformador aí da fabricante Bluetrafos, lá de Blumenau. Né? Nesse caso aqui é um autotransformador a seco. Né? Então não é um transformador que é refrigerado a óleo. Então aqui a gente tem o número de série, o mês e ano de fabricação, potência, né, um transformador de 1000 kVA ou um MVA, né, o tipo aqui, né, ATT, que é de autotransformador, refrigeração AN, quer dizer, é um transformador de refrigeração ar natural. Né, como é um transformador a seco, ele não está imerso aí em óleo. São 3 fases, 60 Hz, grau de proteção IP21, a impedância, percentual, massa, limites de elevação de temperatura, né? As classes de isolação. E aqui, né, a gente tem os TAPs, né, na alta tensão. Então tem várias aí configurações, né, tensões possíveis na alta tensão, de acordo com o TAP selecionado. E aqui a gente tem as correntes aí para cada tensão. E aqui na parte inferior do quadro nós temos aqui as tensões e correntes, né, na baixa tensão. Ele é um transformador, né, YYN, ou seja, né, o primário e o secundário, tanto a baixa como a alta tensão, vão estar ligadas aí em estrela, com um neutro aqui também acessível. O defasamento angular dele é de 0 graus, né, YYN 0. Então é isso, pessoal. A gente teve aqui vários exemplos, né, de como ler as placas de transformadores e quais informações, né, que devem estar disponíveis nesses equipamentos, que aí vocês devem ser capazes, né, de consultar uma placa de um equipamento e obter aí as informações
sobre as características dele. É isso e até a próxima.